Sejam bem-vindos, ouvintes, está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos fazer mais uma viagem no tempo. Hoje a gente vai voltar para 30 de outubro de 1938. Vamos falar aí sobre a Guerra dos Mundos, uma transmissão que aconteceu no rádio lá nos Estados Unidos, aí, que foi dirigida pelo Orson Welles. Então, vamos falar dessa noite de terror causada por uma adaptação de um livro de ficção científica, né, que foi a Guerra dos Mundos do H.G. Wells, aí, que foi dramatizado, né, nas rádios dos Estados Unidos, causando pânico geral nas cidades vizinhas aí de Nova York, de New Jersey. Mas antes de a gente ir pro episódio, eu tenho aqui um recadinho rápido para você, que é aquele que você já sabe, né, e agora você pode apoiar o nosso podcast, entrando aí no apoia.se/Viva Sci-Fi. Você pode entrar lá e deixar o seu apoio. A partir de R$10 você já tem aí um monte de gratificações que você pode ganhar apoiando o nosso podcast, participar do grupo, que é no WhatsApp, né? E você pode também ter o seu nome aqui na seção de recados, participar das gravações ao vivo. Então, se tiver um dinheirinho sobrando aí, R$10, 11, 12, quanto você achar que nós merecemos aí pela nossa produção aqui do podcast, considere apoiar aí então o nosso podcast, tá lá em apoia.se/Viva Sci-Fi, e vai ser esse o recado hoje. Vamos ser mais rápidos porque vamos contar essa história que acho que a maioria já deve conhecer, já deve ter ouvido alguma coisa por cima, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho o que foi essa noite de 30 de outubro de 1938, a Guerra dos Mundos de Orson Welles nas rádios americanas. Bom, então a rádio era a CBS, né? A CBS System, então, e as suas afiliadas de costa a costa nos Estados Unidos, elas transmitem dentro de um programa chamado Rádio Teatro Mercury a invasão de marcianos, né? Na adaptação da obra aí, A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells. Centenas de marcianos chegam, né, em suas naves extraterrestres a uma pequena cidade de New Jersey chamada Grover's Mill. Grover's Mill é uma cidade fictícia, ela não existe de verdade, né? E tudo não passava de uma dramatização, né? E todos os méritos da adaptação, da produção e da direção do programa foram creditados, né, ao então jovem e ainda desconhecido ator e diretor de cinema norte-americano Orson Welles, né? Que depois aí viria a se tornar um dos maiores aí da história do cinema. Essa ousadia do que ele fez, ela ainda fascina, né? E a história do rádio, ela passa a ter um antes e um depois dessa transmissão, né? A manchete do dia seguinte do Daily News era "Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos". No especial da Rádio Teatro Mercury, né, nas vésperas do Dia das Bruxas de 1938, que foi chamado de Mercury's Halloween Show, usando somente sons e o silêncio, foi representada uma invasão de marcianos sob a forma de uma cobertura jornalística, né? Então, todas as características do radiojornalismo usadas na época, né, as quais os ouvintes já estavam habituados e nas quais eles acreditavam, todas elas ali se fizeram presentes, né? Reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de especialistas e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos, toda essa emotividade dos envolvidos, né? Inclusive dos repórteres e comentaristas, davam uma impressão de que, de fato, estava em uma edição extraordinária, interrompendo, né, então, um outro programa de radioteatro que já estava previsto, né? Na realidade, já se tratava do 17º programa de uma série semanal de adaptações radiofônicas que eram realizadas pelo Orson Welles, né? E o Rádio Teatro Mercury, que explorava essas técnicas jornalísticas com uma ambientação sonora, assim, já era algo comum nas rádios na época, né? Principalmente na CBS, que tentava alavancar a sua audiência, né? E a CBS, ela calcula que na época o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, né? Das quais metade passaram a sintonizar quando já havia começado, né? Então, eles perderam a introdução que informava que se tratava de um radioteatro semanal ali, né? Que era só uma dramatização. Pelo menos 1.200.000 pessoas tomaram a dramatização como um fato, né? Acreditando que estavam mesmo acompanhando uma reportagem extraordinária. E desses 1.200.000 pessoas, 500.000 tiveram a certeza de que o perigo era iminente, né? Entrando em pânico, agindo de forma que confirmava os fatos que estava sendo narrados ali, nessa sobrecarga em linhas telefônicas, interrompendo realmente as comunicações, aglomeração nas ruas, congestionamento no trânsito,
tudo isso provocado por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo, né, que parecia algo real, né. Então, a gente está falando quase de uma metalinguagem aqui, né, a gente está falando de uma dramatização que interrompe um programa semanal. Então, para quem sintonizou no meio, como foi a maioria, né, então realmente teve esse pânico, né. Então, quem pegou a transmissão andando já, aconteceu um caos por várias cidades, então houve uma fuga em massa, né, e reações desesperadas de moradores de cidades como New York, como Nova York, né, além de Nova Jersey também, e então eles realmente estavam completamente envolvidos pela história do Orson Welles, né, que estava aí causando esse pânico geral. E esse conceito da rotatividade de audiência, que hoje faz com que as notícias sejam repetidas até a exaustão, uma vez que as pessoas estão sempre começando a ouvir o rádio, né, naquele momento ela não existia ainda na teoria, né. Então a recepção era coletiva, dando margem à existência de uma comunidade de ouvintes que, diversamente daquela recepção mais intimista, assim, né. Então essa troca de informação e as experiências das pessoas, elas foram se desenvolvendo, né? A pessoa, ela saía na rua, tava vendo aquele caos, comunicava a outra, que comunicava mais uma, né? Então, realmente, a notícia se espalhou em 38 de uma maneira que dificilmente hoje aconteceria novamente, né? E o New York Times, no dia seguinte, também deu, né, uma matéria bem chamativa na sua capa, né? Ouvintes de rádio em pânico tomam drama de guerra como verdade. Então, essa peça radiofônica, né, do Orson Welles, ela teria uma autoria, na verdade, do Howard Koch, né, uma colaboração do Paul Stewart, que era baseada na obra do H.G. Wells, né, e ela se torna hoje conhecida como uma manchete que é Rádio do Pânico, né. Então, o roteiro ele foi todo reescrito pelo Orson Welles, né, que além do diretor também foi o produtor, junto com a Mercury Players, e na dramatização fez o papel do professor da Universidade de Princeton, né, que liderava uma resistência aí aos alienígenas que estavam invadindo, né. O Orson Welles ele mistura elementos específicos do radioteatro, né, da ficção, como existentes nos noticiários da época, né, deixando a coisa mais verossímil, né. Então, como eu falei ali, já era comum que essas teledramatizações acontecessem, naquele bem estilo dos 30 ali, com sons feitos manualmente dentro de um estúdio, né. Então isso já era bem comum e ele faz essa sua primeira aparição em rede nacional, assim, com mais impacto com essa dramatização, né. O H.G. Wells, né, falando um pouquinho aí, foi um dos precursores da literatura de ficção científica, né. Então, A Guerra dos Mundos, ele foi publicado em 1898, né. Então, a gente tem aqui um espaçamento aí até essa dramatização do Orson Welles, né. Era um dos seus livros mais conhecidos, né. E ele foi o palco aí da ação da história que, na verdade, originalmente é ambientado em Londres. Então, o H.G. Wells ele já utiliza no texto um estilo bastante jornalístico, né, atualizado tecnologicamente para a época, claro, passado 40 anos aí, né, na edição do Orson Welles para H.G. Wells, né. E o Orson Welles ele resgata essa temática e trata de situá-la em frente a um novo modo de vida, aos valores norte-americanos dos anos 30, né. No original, os episódios se desenvolvem ao longo de vários dias, né. Na adaptação, tá ali, ele apressa um pouco o ritmo, né? Então tudo acontece em mais ou menos um pouco mais de uma hora, né? Então toda a transmissão até a introdução, até o final dela tem mais ou menos um pouquinho mais de uma hora aí, né? E confirma, né, a força e a credibilidade que as notícias tinham com a transmissão do rádio, né? O rádio teatro ele começa com sua abertura habitual ali, daí ele é interrompido por um anúncio da apresentação de uma música, né? Bem estilo da época. Inclusive, por algum motivo, o programa não pudesse ser apresentado, entrava uma música, assim, né? Então, era comum que aquele momento da música ali fosse uma vírgula sonora, digamos assim. E o assunto central, né, da Guerra dos Mundos foi sendo introduzido aos poucos, né? Interrompendo a música de tempos em tempos, e eram anunciadas novidades, né? Sempre cada vez mais ameaçadoras, né? E essa transmissão, ela vai ocupando cada vez maior espaço, até que todas as entradas se tornam extraordinárias, né? E cancela a música, então não temos mais a música tocando ali para interromper o programa, é somente as entradas direto do caos total da cidade, né? E um locutor, ele simula passar notícias, um repórter entrevista especialistas, autoridades, finge estar presente no palco da ação ali, né? Então tá no meio da invasão, tá vendo os aliens sair da nave, né? Então ele tá presenciando tudo ao vivo e tá transmitindo, né, pra rádio todo o que tá acontecendo, né? E
Se vocês forem ver a transmissão, essa transmissão ela tá na íntegra no YouTube, né? Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários o link, ela tá em inglês. Tem uma versão em português também bem legal, eu vou passar depois um trechinho aqui no final do episódio, a transmissão em inglês, né? Que é toda a ambientação geral. Vocês veem que tem toda aquela pegada bem anos 30, tem uma pegada bem real, assim, realmente, para quem pegou no meio, que foi a maioria aí, mais de 1.800.000 pessoas, né, é de causar muito pânico, porque ela é exatamente uma transmissão que aconteceria normalmente. E apesar dos tempos serem outros, né, da quantidade de fontes, de informação e ser infinitamente maior, a possibilidade hoje das rádios, elas continuam bem intactas, né, mas acredito que dificilmente hoje aconteceria algo parecido, né, com todo esse caos aí que foi a dramatização, né, do Orson Welles de A Guerra dos Mundos nas rádios, né? Então, pessoal, esse aqui foi mais um programa informativo, uma história da ficção científica, né? Que foi essa adaptação. Então, trazer um livro que na época já era muito conhecido, já eram passados esses 40 anos aí, a ficção científica bombava nas revistas pulps, então trazer ela para uma outra mídia foi algo muito chocante, foi algo muito nesse estilo de transmissão que alavancou a carreira do conhecido. Depois disso ele passa a ter mais visibilidade. Tem problemas, né? A CBS alega aí que recebeu muitos processos, né, por causa dessa transmissão, mas muitos deles não andaram, né? Acabaram não andando porque realmente a introdução, uma explicação que era mais uma dramatização do Orson Welles. Então, numa época em que o rádio era o principal meio de comunicação, né? Então, as pessoas são sempre ali, como a gente muda de canal, ou a gente muda de streaming hoje, né? Na época eram apenas as rádios de rádio. Então, você pega um programa desse no meio de uma transmissão, como se nada estivesse acontecendo, realmente ela passa a ser real, né? Foi o que aconteceu aí para muitos ouvintes. Depois da Guerra dos Mundos, né, o rádio ele nunca mais foi o mesmo, né? Hoje a informação jornalística no rádio ocupa espaço cada vez maior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse programa mais informativo aqui. A gente teve outro conflito de agenda para gravar o episódio. Estamos devendo episódio aí de nova de Samuel Delany, que sem falta sai na semana que vem. E espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui informativo. Se vocês gostaram, comenta aí o que vocês acharam, já conheciam a história. Coloca aí no Spotify se você curtiu e se já conhecia, se você viu aí no YouTube a sessão completa. Vou deixar o link aí uma vez, então o link tá na descrição, para vocês verem na íntegra A Guerra dos Mundos de Orson Welles nas ondas do rádio de 1938, véspera dos Dias das Bruxas. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, @Viva Sci-Fi, tanto no Instagram quanto no Twitter. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi, ouçam Sci-Fi na rádio e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal. Fiquem agora com um trecho da dramatização de Orson Welles.